Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração, nasceste predestinado para ser um grande campeão, legítimo representante. Legal o hino, hein? Muito legal, Cuiabá, uma bela capital, já estive lá 2 vezes pelo menos. Calor, hein? Mas é uma bela capital, sem dúvida, e com o estádio da Arena Pantanal, que hoje o Cuiabá cedia e recebe uma boa torcida. Tudo bem, presidente Cristiano Dresch? Prazer em ouvi-lo aqui no Concentração. Como é que está o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Preto. Estamos aqui em Cuiabá, né? Nesse calor que você diz aí, realmente, Cuiabá é uma cidade muito quente, né? Mas é uma cidade que nós já estamos há muitos anos, né? Quase 40 anos e já nos acostumamos com o calor e é um estado que tem nos dado muitas alegrias aí nas últimas décadas. Agora, sobre isso, só uma curiosidade, presidente. Quando um time de fora de Cuiabá vai jogar em Cuiabá e reclama do calor, não vale o mesmo para o Cuiabá? Ou o Cuiabá leva vantagem sobre isso? O calor é ruim para as duas equipes, né? Assim, a gente tem um pouco mais de costume, claro, mas os dois times sofrem, né? É uma condição atípica. Os jogadores de Série A têm uma capacidade física, né, acima da média, né, em relação às outras divisões. A gente, tradicionalmente, nos outras, né, quando o Cuiabá disputou Série D, Série C, Série B, as equipes vinham aqui e sofriam muito. Já na Série A, os jogadores conseguem fazer o jogo sem que haja uma diferença grande, né, entre os nossos e os times que vêm de fora. Então, acho que o calor ele acaba prejudicando os dois e tira um pouco, né, da dinâmica do jogo, principalmente quando são nos horários mais cedo, né? Mas aqui em Cuiabá, normalmente a CBF marca as partidas sempre à noite e a gente nunca, né, não é algo assim que a gente pode destacar muito em relação aos jogos. Presidente, eu gosto muito da gestão do senhor. Vocês transformaram, o senhor e seu irmão transformaram o Cuiabá. O Cuiabá tá pela 4ª vez consecutiva na Série A. Mas não é fácil se manter a todo momento. A campanha do ano passado foi maravilhosa. A desse ano é uma campanha de muitos altos e baixos. Mais baixos do que altos, até dá para dizer assim. O senhor ainda acredita na permanência da Série A? Ou o senhor acha que... Pode ser forte que eu vou dizer, mas o Cuiabá está virtualmente rebaixado? Não, acho que nós temos totais condições de permanecer matematicamente, com certeza. Eu acho que, como você disse, a gente tem tido um ano de altos e baixos. Esse ano foi um ano que as coisas... Cuiabá, pela primeira vez, disputando uma Série A ou uma Série B, a gente teve a saída de 2 treinadores, né? A gente teve o início aí do ano, a saída do Antônio Oliveira para o Corinthians, tivemos depois a saída do Petit, que pediu demissão do clube, né? Foi algo totalmente atípico, algo que a gente nunca passou, né? Eu acho que isso aí interferiu. Nós trouxemos o Bernardo Franco, que é um cara que trabalhou com o Antônio, né, era da comissão técnica do Antônio, é um treinador que tem saído muito bem aqui, né, trouxe a gente conseguiu achar uma forma de jogar, né, a gente já melhorou muito o nosso aproveitamento nos jogos em Cuiabá, e agora a gente precisa, né, voltar a pontuar fora de casa para entrar de vez ali na briga, né, e o Cuiabá é um clube que sempre teve disputas, né, situações complicadas, né, e sofrimento na sua história. O Cuiabá não é um clube que nunca teve aquela gordura, nunca foi aquele clube que passou momentos mais... A gente sempre teve momentos difíceis e a gente espera manter o foco, manter o brilho no olho para a gente lutar até o final desse ano aqui na Série A. E tem um clássico aí na próxima sexta-feira, né? Tem Atlético Goianiense e Cuiabá. Que jogo, hein? Que jogo. É um jogo importante, é um confronto importantíssimo para nós dentro da tabela, né? Nós estamos aí com essa parada da data FIFA, a gente está treinando já desde quarta-feira, pensando nesse jogo aí de sexta-feira contra o Atlético, um jogo muito importante para nós. Agora, quando o senhor ouviu o presidente Adson Batista, que já tinha falado para nós aqui, antes de enfrentar o São Paulo na 3ª rodada do segundo turno, que o Atlético já estava rebaixado. Ele falou isso na 3ª rodada do segundo turno. E agora ele repetiu isso, que o Atlético parou, que o Atlético agora só vai jogar com atletas que têm contrato em vigor. Outros já deixarão o clube. Não dá para tropeçar no Atlético? Para todo mundo, vale isso? Futebol tudo que se fala fora do campo não entra dentro de campo, né? Eu acho que a gente tem quem vai resolver
A parada são os atletas, né? Eu acho que quem tiver mais bem preparado, quem tiver com mais vontade de ganhar a partida, leva muita vantagem. Então, acho que esse tipo de discurso aí, ele tira o foco, mas não ganha jogo, não perde jogo. Eu acho que o que vai resolver é lá na sexta-feira, quem tiver melhor, quem tiver acreditando mais, quem tiver mais preparado, vai levar esses pontos aí. Presidente, o senhor tem batido muito na tecla das dívidas dos clubes com o Cuiabá, ao mesmo tempo que os clubes contratam, mas não pagam. O Galo não pagou pelo Daverson ainda? É isso? Não, o Galo teve... foi uma coisa que me deixou bem espantado, né? Um clube como o Atlético Mineiro, que é uma SAF, que esses dias eu vi uma notícia dizendo que estava fazendo uma captação de uma debênture, né? Para quem não sabe, debênture é uma forma de um banco, de pessoa física, de um investidor investir no clube, né, de 120 milhões de reais, e o CEO também deu uma entrevista dizendo que queria terminar o ano com superávit. Então, assim, eu não entendi como que eles deixaram de pagar uma parcela de 500 mil reais para o Cuiabá. Né? O contrato previa que caso a parcela não fosse paga no vencimento, a gente teria 20 dias, a gente daria um prazo de 20 dias para eles pagarem através de uma notificação. Nós demos esse prazo, notificamos o Atlético Mineiro, passaram os 20 dias e acabaram não nos pagando. Então foi uma coisa que nos espantou. Eu acho que a gente precisa criar no futebol brasileiro, os clubes têm que parar de dar calote uns nos outros. Né? Isso aí prejudica a cadeia do futebol, prejudica clubes como o Cuiabá, que o Cuiabá é um clube que, se ele não investir na categoria de base, se ele não formar jogadores e se ele não vender atletas, ele não vai conseguir sobreviver dentro da Série A nunca. Então, quer dizer o quê? Que a venda de atletas para o Cuiabá vai ser uma receita muito importante historicamente para o clube, porque os direitos de transmissão, as placas de publicidade, os patrocinadores da camisa, abriu um abismo gigantesco hoje entre os clubes mais tradicionais e os clubes que lutam para ficar na Série A. Então, assim, quer dizer o quê? Que receita com venda de atletas é importantíssimo. Agora não adianta eu vender um jogador e não receber. Né? Eu acho que a situação do Corinthians é ridícula. Né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está feito, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o MSDP. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela tiver em dia, né? Se o jogador X foi comprado do time Y e a parcela está atrasada ou não está pago, ou alguma coisa assim, não pode jogar, o time não pode escalar. Porque senão a gente vive um mundo de fantasia, onde os clubes têm dinheiro para receber, não recebem, consequentemente também não pagam, porque esse ano que aconteceu com o Cuiabá aqui é que a gente teve que começar a cortar despesas para poder manter as contas em dia. A saída do Daverson, uma boa parte dela entra nesse aspecto de cortar despesas, diminuir o custo do clube para poder manter o salário de todo mundo em dia. Então, aqui o Cuiabá hoje é um clube que tem 250 funcionários, tem funcionários que ganham aí R$ 1.500, R$ 1.600, que precisam receber. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou pagar se eu não recebo de quem me deve? Então, assim, fui um pouco, né, vamos dizer assim, bem forte nas palavras que eu disse aqui agora, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, que está contratando jogadores de seleções. Então, assim, isso é ridículo, isso aí precisa parar. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós vivemos dentro de um campeonato caríssimo, dentro de um negócio que está ficando cada dia mais caro, e os clubes precisam honrar com seus compromissos, né, para a gente poder fazer com que isso aqui continue existindo. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu quero lhe cumprimentar pelas palavras. O senhor está coberto de razão. O senhor não passa frio em Cuiabá, apesar do calor, porque o senhor está coberto de razão. Me permita a brincadeira que é feita. Então, o senhor acha que é um golpe que o Corinthians está dando no futebol por causa dessa situação, que passa a ser uma situação constrangedora. Não paga um clube, mas anuncia outros gastos. É mais ou menos isso, é isso. Sim, Preto, eu acho que eu jamais conseguiria fazer isso. O Atlético Goianiense jamais conseguiria fazer isso. O Criciúma jamais conseguiria fazer isso. Quem ia dar crédito pro Criciúma comprar um jogador que o salário custa 4 milhões de reais?
por mês, entendeu? Ninguém vai dar crédito para nós. Agora o Corinthians faz, entendeu? E como eu disse, não é só o Cuiabá, é todo dia empresário X, empresário Y, problema com o patrocinador, e a banda toca como se fosse tudo ok. Né? Então, assim, a gente não... Tudo isso aí reflete no futebol brasileiro, reflete nos problemas que nós estamos tendo. Né? Como eu falei, é um mundo de ilusão. Né? É um mundo de ilusão onde um clube contrata, divulga, faz festa para a torcida, mas não paga ninguém. Entendeu? Não paga ninguém. E os clubes menores, os clubes pequenos, como o Cuiabá, tem que se virar. O Cuiabá é uma empresa, o Cuiabá que, se a conta não for paga no vencimento, a cobrança vai vir no meu CPF, entendeu? Não vai vir o clube tem um dono, então assim, não tem como a gente dar o cano nos outros aqui e ficar dando entrevista bonitinha na televisão. Eu tenho que pagar, entendeu? Então assim, a realidade é bem diferente, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida urgentemente, né? Não dá mais pra gente ficar vivendo esse mundo de ilusão aí, onde um clube dá calote, dá golpe no mercado como o Corinthians está dando. Muito bem. Agora, estão mandando mensagens aqui que o Cuiabá deve ao Corinthians pelo goleiro Walter. Tá correto isso, presidente? Então, isso aí é mais uma falta de organização lá do Departamento Contábil e Financeiro do Corinthians. Essa dívida que está no balanço do Corinthians, colocada como Walter lá, e nós já notificamos o Corinthians, não é do Walter, é do Marcos Natividade, é um jogador que era do Corinthians, que um meio campo que jogou no Sport. Esse jogador veio para o Cuiabá, né? O Cuiabá, o Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá. Esse jogador foi vendido em 2022 para o Apoel do Chipre por $200 mil, 200 mil euros, sendo que desses 200 mil euros, 60 mil euros eram do Corinthians. E o Apoel pagou as parcelas, inclusive a última parcela onde o Corinthians teria o seu direito foi paga com atraso, foi recebida coincidentemente essa semana. Nós, né, recebemos os euros, convertemos em reais e ficamos com dinheiro. Né? Como é que eu vou pagar um clube 60 mil euros que me deve 14 milhões de reais? Entendeu? A gente notificou o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. Isso aí é muito simples, entendeu? Então, acho que o Departamento Contábil do Corinthians precisa corrigir suas demonstrações financeiras para os torcedores pararem de ficar falando isso. Acho que isso aí, essa informação que eu estou te dando aqui em primeira mão, né? O Cuiabá ainda não se manifestou publicamente sobre isso. Já vi vários comentários falando que o Cuiabá deve o Corinthians, mas é mais um problema de falta de organização desse clube. Perfeito esclarecimento. O Eduardo de Oliveira César, que é um grande ouvinte nosso, ele está lhe perguntando se o Cuiabá se sentiu orgulhoso com a convocação do Isidro Pita para a seleção paraguaia. Primeira vez na história que acontece isso, presidente. Muito. Eu acho que para nós é um marco, né? O Pita é o primeiro jogador do clube convocado para uma seleção principal. Né? O Pita, vale dizer assim, que é um jogador que o Cuiabá desenvolveu ele aqui dentro, né? Fisicamente. É um jogador que não tinha a performance física que ele tem hoje. Né? Ele era reserva do Davidson durante um bom tempo, ele foi conquistando seu espaço até ter essa convocação, né? Foi para o Cuiabá é um marco, né? A gente até fez uma homenagem, o Pita trouxe a camisa que ele usou na partida contra o Brasil, a gente colocou num quadro, está colocado lá na parede do clube. Acho que para nós é muito importante, né? A gente já teve jogadores convocados para a seleção brasileira de base, né? Mas nunca tínhamos a gente nunca teve um jogador convocado para uma seleção principal. Então o Pita foi o primeiro e para nós é um orgulho enorme, a gente sempre está torcendo aqui por ele nos jogos da seleção paraguaia. O senhor sabe que eu acho que o Pita tem a cara do Grêmio. O senhor me desculpe, só nada contra o Cuiabá, pelo estilo dele. Como é que é a situação do Pita? Tem muito time interessado nele ou ele fica no Cuiabá? O Pita é um atleta que o Cuiabá praticamente já tem 100% dos direitos econômicos dele, falta comprar uma parte do Huesca, que é um time espanhol, que nós temos já uma opção de compra com valor pré-definido. É um jogador que com certeza no final do ano vai ter várias propostas, né? E a gente vai avaliar com calma, né? Com paciência, né? A situação do Pita. Eu sempre lembro, a gente tem que entender o seguinte, né, Pedro? O jogador ele tem um ciclo dentro do clube e esses ciclos têm que ser respeitados. Eu acho que a gente coloca muito em consideração a vontade do atleta. Né, a situação do Ranieri levei muito a vontade do Ranieri de querer jogar num grande clube, né, para poder fazer o negócio.
e com outros jogadores também isso aí vai ser analisado. Então a tendência é sim que ele tenha propostas, e agora se a gente vai fazer um negócio ou não, está muito cedo ainda. E aproveitando também que o Eduardo me lembra bem aqui, o Pita é um paraguaio. O que o senhor acha do limite de estrangeiros, que passou para 9 estrangeiros podendo ser utilizados no mesmo jogo pelos times no Brasil? Eu sempre fui resistente, presidente, apenas uma opinião particular. Eu acho que 4 estrangeiros já seriam bem aproveitados, já seriam bons. Agora 9 para mim é um abuso e acho que atrapalha principalmente o aproveitamento de categoria de base. Qual a sua opinião sobre isso, por favor? Eu concordo com você em relação a isso, de que atrapalha, né? Você vai ter menos jogador brasileiro. Mas em contrapartida a gente teve um aumento do nível técnico muito bom, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2024 é o melhor campeonato dos últimos anos, disparado em termos técnicos, né? Eu acho que a chegada desses jogadores aqui elevou o nosso nível, né? Eu acho que o futebol brasileiro dentro da América do Sul hoje ele tem uma vantagem financeira gigantesca, né? E você tem os dois lados. Eu acho que favorece, na época que isso foi discutido na LSU, na nossa liga, eu deixei claro que isso aí favorecia os clubes mais ricos, né? Favorece os clubes que têm mais condições de trazer os jogadores, até porque os estrangeiros bons você não consegue tirar de graça de clube nenhum. Mas eu acho que melhora o nível técnico, né? Eu tenho uma visão em relação à formação de atletas no Brasil muito ruim, né? O trabalho de base no Brasil precisa melhorar demais. Ele é um trabalho muito ruim, a gente forma muito mal os nossos jogadores, né? Então acho que a gente precisa, né? Eu acho que essa falta de aproveitamento de jogadores que vem da base não é só por a gente ter jogadores estrangeiros. Eu acho que é um trabalho mal feito, que é feito nas categorias de base, que precisa melhorar, mas eu não sou um entusiasta de ter 9 estrangeiros, mas também não sou contra. Eu acho que é uma circunstância de mercado aí que tem acontecido e tem elevado bastante o nível técnico do nosso campeonato. Presidente, tem mais algum time que deve ao Cuiabá, além do Galo e do Corinthians? Não. Hoje a gente só tem dívidas vencidas com esses clubes, né? Eu acho que são valores altos, né, para o Cuiabá, né, Petro? O Cuiabá é um clube que tem um orçamento aí em torno de 120, 130 milhões de reais, né? Então você ter para nós num mês 500 mil reais faz muita diferença, né? E do Corinthians nem vou falar. Não, acho que já falei demais do Corinthians hoje, mas não temos não. Certo, olha aqui, ó, eu sou obrigado a ler isso aqui, o senhor me permita, presidente, por favor. Tem que assinar aqui teu nome, saudações rubro-negras. Ô, Preto, você é passapanista? O Corinthians é o clube mais caloteiro da história da atualidade. Você compactua ou não com os dirigentes do Corinthians? Ô, assina aqui, porque você me parece que não ouviu a entrevista aqui. Eu estou concordando com a postura do presidente Dresch, que o Corinthians não paga ninguém. Aliás, há alguns clubes no futebol brasileiro, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: a quem esse clube não deve? Né? É o caso do Corinthians hoje. A quem o Corinthians não deve? E vê se assina aqui, certo? Que eu só fui ler aqui porque você não está escutando a entrevista. Lamentável, né? Prefixo 66. 66 onde é que é, presidente? Cuiabá é 67, né? É interior de Mato Grosso. Interior do Mato Grosso. Torcedor do Flamengo, assina aqui, porque é só botar saudações. O senhor vê o que a gente passa aqui, né, presidente? Eu estou lhe entrevistando aqui, eu estou concordando com o senhor. Aí eu tenho que ouvir, eu tenho que ler isso aqui, porque eu estou lendo, porque isso aqui é um absurdo. Passapanista do Corinthians, aonde? Em que mundo você vive? Você é um flamenguista, né, que é uma piada também, né? É o Hélio Francioli de Rondonópolis, no Mato Grosso. O Hélio. Você não está ouvindo a entrevista, é lamentável a tua postura. É duro, viu, presidente? A gente tem que passar por isso aqui também, sempre. Paciência. E o Delina, que é de Campo Grande, ele pergunta para o senhor. Por favor, pergunta para o presidente por que não deram oportunidade para o profissional Odil Soares, que é um bom treinador do Mato Grosso. Profissional copeiro e de grupo, mereceu uma oportunidade depois do Petit. Foi por modismo? Pergunta aqui o Delina de Campo Grande. Não, acho que esse Delina também precisa entender um pouquinho mais do futebol. Trabalhar na Série A é muito difícil. Conheço bem o Odil. O Odil é um treinador, é um ex-atleta aqui do Mato Grosso, né, que tem uma carreira longa nos clubes do Mato Grosso. Hoje ele é treinador do misto, né, ele treinou a União de Rondonópolis, acho que 2 anos seguidos no Campeonato Brasileiro da Série D. Não é fácil, eu acho que cada avião tem o seu piloto, né?
O Godil pode ser, sim, um treinador de Série A, né? Mas eu não vejo hoje ele pronto para assumir um desafio desse. Perfeito. Agora, eu não quero botar lenha aqui, né? Mas dia 28 de outubro, o senhor sabe o que tem dia 28 de outubro em Cuiabá, né, presidente? O senhor que... O jogo... Pode falar. Cuiabá e Corinthians. E Sim. pode definir saída da zona de rebaixamento para os dois, hein? Para os dois, hein? Sim, nós temos o jogo do Atlético dia 18, depois a gente tem o Vasco no Rio de Janeiro dia 23. São jogos difíceis, né? Importantes. O jogo do Corinthians também vai ser um jogo muito importante, né? Acaba se tornando ali um confronto direto dentro da tabela, mas a preocupação nossa agora, o foco é só contra o Atlético Goianiense. Então, só para lembrar que o Cuiabá tem um jogo a menos, o Cuiabá pega Atlético Goianiense dia 18, Vasco dia 24, é isso, né, presidente? 24, né? Desculpa, 24. 24. Uma quinta-feira. Perfeito. E Corinthians na segunda, após segundo turno da eleição, dia 28. Então, atenção, sim, pessoal. O Cuiabá virou inimigo do Corinthians na questão de rebaixamento. Sabe por quê? Porque o Cuiabá tem 26 pontos, está 3 atrás do Corinthians e com o mesmo número de vitórias. Então, se o Cuiabá ganhar do Atlético Goianiense e ganhar o jogo atrasado do Vasco, ele vai a 8 vitórias. E ficará uma vitória à frente do Corinthians, mesmo que o Corinthians ganhe do Atlético Paranaense, por causa desse jogo atrasado. Nossa Senhora! Aí pode ser um jogo espetacular na Arena Pantanal, na segunda-feira, dia 28. Só para a gente fechar, ele agradecendo muito, sempre a consideração conosco. Há pouco eu entrevistei o senhor José Mansur, que é um dos mentores da SAF no Brasil. O Cuiabá, ele é uma SAF mista? Dá para dizer assim, presidente? Como assim mista? Mista. Vocês detêm o controle, mas aceitam parcerias de investidores? Não. O Cuiabá não teve investimento até hoje, né? A gente estuda fazer uma captação aí através de debêntures, como o Atlético Mineiro fez, mas um valor muito baixo, né? Bem baixo mesmo, em torno de 3 milhões de reais. Né? A gente não tem, no momento atual, né? A gente não tem um plano, né, de abrir o clube para investidor. Acho que nós precisamos continuar trabalhando com o pé no chão. Uma coisa que tem que ser destacada no Cuiabá, todo o lucro que o clube teve nos últimos anos foi reinvestido no clube. 100% do lucro que o clube teve. Então isso é muito importante. Isso é uma coisa que tem que ser destacada. Nós conseguimos construir um centro de treinamento hoje que não deixa a desejar para nenhum clube do Brasil. Né? O nosso centro de treinamento é muito bom. Né? O Cuiabá hoje tem um plantel de atletas, né? Apesar de não estar fazendo o Campeonato Brasileiro. Bom, a gente tem um plantel de atletas hoje que são valorizados dentro do mercado brasileiro, mercado sul-americano. Né? Nós temos aí uma categoria de base, né? Que esse ano, para você ter uma noção, a gente ficou no Campeonato Brasileiro Sub-20, ficamos em 11º lugar, e no Campeonato Brasileiro Sub-17 ficamos em 5º lugar. Né? Então a gente tem hoje um trabalho de base sendo feito no Cuiabá que começa desde os 5 anos de idade. Né? Nós temos quase 1.500 crianças e adolescentes que estão nas categorias de base na escolinha do Cuiabá. Então acho que o que a gente tem feito nos últimos anos é focado totalmente no clube. Tudo que a gente ganha a gente reinveste. Né? A gente paga nossas contas e o que sobra a gente investe, a gente contrata jogador, a gente constrói, a gente fez um CT maravilhoso. Então, o nosso foco é esse, é manter o pé no chão e ter a noção que o Cuiabá vai continuar crescendo, né, em passos, né, às vezes um pouco mais lentos, né, mas o importante é a gente continuar crescendo. O senhor já respondeu a pergunta do Evandro de Pindamonhangaba sobre o novo CT do Cuiabá. É o senhor investindo em estrutura, né, o Cuiabá investindo, porque a estrutura também ajuda demais também, principalmente para atrair jogadores e para fazer boas gestões também. O Renato Aranha lhe dá uma sugestão aqui. O senhor aceita ouvir? Claro. Ele é corintiano de Caçapava. Pergunte ao presidente se ele aceita a troca do Pita pelo Pedro Raul. Essa sua risada já responde. Eu tô precisando de dinheiro aqui, não preciso de jogador não, nesse momento. Aí ele diz assim, ó, ele é corintiano, ó, concordo com a vergonha financeira dos dirigentes do Timão incompetentes. Aí, ó. O senhor tem toda a razão em berrar. As coisas têm que ser levadas a sério, Preto. Eu acho que nós, como eu disse, a gente aqui, se a conta se eu não pagar, eu vou receber uma cobrança judicial no meu CPF. Entendeu? Então, assim, não dá, nesses clubes não existe. Então, não tem responsabilidade com nada.
Entendeu? Então, assim, não é um desabafo forte que eu fiz aqui, mas é a pura verdade. É que as pessoas não têm coragem de falar. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa levar a sério se a gente vai continuar. Nós vamos ver, olha o exemplo da nossa seleção brasileira. Entendeu? Você acha que isso aí não é culpa da CBF? Claro que não. Isso é culpa do futebol brasileiro que está em decadência. A gente precisa começar a ter atitudes melhores para a gente poder vislumbrar algo melhor no futuro. Eu concordo plenamente com o senhor. O senhor está coberto de razão. Querem falar em liga, em acordos comerciais, mas não pagam as contas. Também é fácil, né? Concordo plenamente com o senhor. Tem aqui sem assinar, o final 1305 com o prefixo 86. Sou Fortaleza, mas estou torcendo para o Cuiabá se livrar do rebaixamento. Bom, então teoricamente você está torcendo contra o Corinthians. Acontece. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais. Tem muita gente querendo lhe perguntar aqui. Como, por exemplo... O senhor só desculpa aqui que está entrando muita mensagem para o senhor. Sim. Acho que o dirigente do Cuiabá precisa elevar o clube dele à potência do Corinthians, Flamengo e Palmeiras, para ele poder ter a condição de contratar um jogador com salário de 4 milhões. O resto é só dor de cotovelo. O Edgar da Vila Bela está alfinetando o senhor. Acontece também, né? Acontece também. Os que eu os contrato eu pago, né? Pronto, não precisa o valor, não precisa dizer qual é o valor, né? Estão todos pagos, né? É isso. Né? Essa que é a realidade. Mais um aqui, ó. Se o Corinthians não paga ninguém, por que continua a negociar com ele? Marcelo Bortoleto, corintiano de Presidente Prudente. O que o senhor acha dessa? Essa foi meio corintiana aqui, né? Eu acho que, como eu disse, o Raniel é um atleta de 27 anos, né? Que talvez não surgisse uma oportunidade de ele jogar num clube como o Corinthians. Né? Eu acho que pesou também a vontade do atleta. Na época, o Oliveira, o treinador, deu uma declaração quando ele chegou no Corinthians, dizendo que na época me disse assim: presidente, venda todos, mas não venda esse. Entendeu? Mas assim, a vontade do atleta pesa. Eu acho que, como eu disse, ciclos acabam, né? E a gente tem que entender isso. E eu acho que o negócio precisava ter sido feito. No clubes como o Cuiabá não podem deixar de passar oportunidades de fazer negócio. A gente precisa fazer negócio. Agora, sim, foi feito um contrato. Esse contrato tinha previsões, né, de inadimplência. A gente imaginava que fosse ter problema. Mas a gente tem que deixar claro, acho que a indignação aqui não é que, além de eles não ter nos pagado, é que o Corinthians contratou na janela um time inteiro. Entendeu? É isso que gera indignação. Não sou o primeiro presidente que está falando isso. O presidente do Vitória falou a mesma coisa. Tem outros presidentes que falam a mesma coisa. Então não é falar, sabe que não vai receber porque que vendeu. Não é isso. Entendeu? Acho que se tivesse tido a mesma dificuldade que nós estamos tendo, que a gente teve na janela para contratar, para se reforçar, eu entenderia o Corinthians melhor. Mas não, pelo contrário, eles fizeram o oposto disso. O senhor está coberto de razão e ainda quem o critique, porque o senhor está apenas cobrando algo que é de direito do Cuiabá. Eu também acho um absurdo isso. O Brasil é o país que as coisas erradas estão se tornando certas. Pois é. Mas aí entra alguém daqui a pouco aqui, mas só o Corinthians que deve. Não, vários devem. E todos os papagaios que aparecerem a gente vai falar aqui. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É isso. O Luiz Abidal, a imprensa esportiva deveria sempre contextualizar quando o Corinthians vence ou passa por eliminatórios, mostrando claramente que ele consegue isso fazendo dumping financeiro. Mas isso é utopia, esperar que a imprensa corintiana faça isso. Não, aí não. Você é um grande ouvinte aqui, o Luiz Abidal, mas discordo plenamente de ti, porque a Bandeirantes ela é muito transparente nisso e fala nisso toda hora. Presidente, tem uma reclamação aqui contra a Arena Pantanal. Vamos ouvir aqui o ouvinte, o Fábio, torcedor de São Paulo. Boa tarde, gente. Meu nome é Fábio Brandão, corintiano e solidário ao presidente. O presidente está certo. Eu fui a Cuiabá em janeiro, visitei Chapada dos Guimarães, Pantanal, fui até Nobres e quis visitar a Arena Pantanal. O atendimento foi muito ruim. Eu consegui entrar na arena por 3, 4 minutos apenas, um atendente com muita má vontade. Eu queria muito ter comprado uma camisa do Cuiabá, um presentinho, um souvenir e não consegui nada. Será que o presidente pode falar alguma coisa a respeito? Acho que como turista, como visitante, consumidor dos produtos do Cuiabá, eu deixei a desejar, porque fui muito mal atendido. Tá bom? Muito obrigado, um abraço. Ele é corintiano, me desculpe o Fábio, então, expondo a sua insatisfação, presidente. A Arena Pantanal é do governo do estado de Mato Grosso. Né? A arena para o governo aqui, ela é um custo alto mensalmente. O governo tem um custo em torno de R$2 milhões com a Arena Pantanal. Né? Hoje, dentro da Arena Pantanal, a gente tem vários órgãos governamentais, né? A gente tem uma escola dentro da Arena Pantanal.
né? Então acaba não sendo um estádio como os estádios mais conhecidos no Brasil, porque as pessoas podem chegar lá fazer um tour, não tem essa opção dentro da Arena Pantanal, né, de conhecer. E o Cuiabá não tem gestão nenhuma na Arena Pantanal, além dos dias de jogo, né? A gente tem a gestão do estádio quando a gente tem jogo lá no dia do jogo. Então, acho que quanto a isso aí é algo que a gente fica de mãos atadas, até, né, as pessoas precisam entender, né, pelo tamanho do patrimônio e o que o governo do estado precisa acabar fazendo, né, colocando autarquias lá dentro para poder manter o estádio funcionando. E em relação a comprar, né, nós temos as camisas do Cuiabá, a gente tem aqui em Cuiabá, nós temos 2 lojas de shopping, né, nos melhores shoppings aqui da cidade, a gente tem loja, né, a gente tem uma loja itinerante também, a gente tem uma loja no interior de Mato Grosso, em Sinop, que é uma cidade polo aqui do estado, no norte do estado, então acho que no shopping ele teria encontrado, mas da próxima vez que ele vier, se quiser vir conhecer o Cuiabá, pode, né, pegar o meu contato aí na rádio, vir conhecer o CT, vir conhecer a nossa estrutura, né, e não vai precisar comprar camisa que a gente vai dar um presente. Bom, já entrou mais uma mensagem perguntando se o Walter foi pago. O presidente já explicou a situação do Walter. É só pegar e ouvir a entrevista inteira, goleiro que está no Cuiabá. E o Elias, que é de Cuiabá, que entrevista riquíssima. Parabéns, presidente Cristiano, e parabéns, Pretzel. Eu também estou gostando demais. Demais. E como eu gosto de ver dirigentes transparentes como o senhor. Parabéns. É só isso que eu posso dizer, parabéns. Uma outra pergunta aqui do Lucas do Campo Limpo. Pergunta para o senhor o que o senhor acha do aperto de cinto do São Paulo, que votou agora uma limitação orçamentária no futebol, no departamento de futebol no ano que vem. Eu acho que é corretíssimo, né, Pedro? Eu acho que isso chama-se responsabilidade. A gente tem exemplos de clubes aqui no Brasil que chegou num dia que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Né? Clube grande, que hoje está liderando o Campeonato Brasileiro. Né? O que aconteceu? Teve que se tornar uma SAF, né? Teve que se tornar uma empresa. E eu acho que essa atitude do presidente de São Paulo é pensando justamente nisso. Eu acho que é correto. Eu acho que todos os clubes deveriam fazer. Não adianta ter uma alegria hoje e ter uma tristeza certa ali para frente. Né? Isso aí que as pessoas... O torcedor precisa ter uma cabeça mais racional em alguns momentos. Né? Não adianta... quero ganhar a qualquer custo, vou me endividar, vou criar um rombo e lá na frente o meu clube vai estar sem horizonte, vai ter que aceitar primeiro qualquer coisa, vai ter que ficar esperando o salvador da pátria. Então acho que essa atitude aí de São Paulo é muito correta. E o Marcos de Itaquera, que vergonha, Corinthians. Por que o presidente Augusto Melo não se manifesta diante dessa declaração do presidente do Cuiabá? Está aberto o espaço aqui, totalmente aberto o presidente Augusto Melo e o financeiro do Corinthians se manifestar pelo que disse o presidente Cristiano Dresch. Cristiano, sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela transparência e espero que o Cuiabá consiga permanecer na primeira divisão pela seriedade do trabalho de vocês. Um grande abraço e saúde sempre, presidente. Obrigado, Preto. Eu acho que, né, a gente, como às vezes a gente fala, né, as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir, né, as coisas. As pessoas querem, né, estão preparadas para ouvir o que elas gostam e não o que elas não querem. Então, acho que a gente desabafa um pouco, fala um pouco, porque a dor nossa aqui, a gente tem que cortar sempre na carne aqui, a gente não tem como fazer outra coisa. Então, acho que foi um prazer participar também, esclarecer essa situação aí que o Corinthians, que alguns torcedores dizem que o Cuiabá deve ao Corinthians. Acho que hoje foi esclarecido publicamente, algo que eu não tinha feito ainda. E à disposição, né, mais uma vez, obrigado pelo espaço aí. Um abraço. Sempre um prazer, uma honra falar com o senhor. Um abração para o senhor. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, e a gente vai reproduzir, perto do fim do programa, a declaração fortíssima do presidente explicando a situação que acontece hoje entre Cuiabá e Corinthians. E com o Galo também. Com o Galo, não foi só do Corinthians, com o Galo também do pagamento pelo Daverson, que